Quando eu comecei a empreender em 2016, eu tinha dois objetivos muito claros na minha cabeça. Hoje, 9 anos depois, eu entendi, né? Eu percebi e entendi que existem cinco questões, cinco. Eu não queria usar a palavra pilares, mas eu não encontrei nenhuma palavra melhor, então eu vou falar. Existem cinco pilares, existem cinco coisas que são essenciais para qualquer tipo de negócio ter sucesso, para que você tenha crescimento no seu empreendimento. Então, eu quis trazer esse vídeo aqui para ti como meu primeiro conteúdo longo aqui no meu canal. Para você que está empreendendo, para você que está pensando em empreender, para você que começa a empreender, para que a gente consiga trocar essa ideia, porque quando eu entendi e percebi estes cinco pilares, eu descobri que muitas coisas que deram errado no meu negócio, né? Então, agora, nesse momento, nessa fase da minha vida em que eu estou recomeçando o meu negócio, ter estas cinco questões importantíssimas mais claras na minha mente, eh, eu tenho certeza de que eu vou conseguir construir algo até melhor daqui para frente com o meu negócio. E eu quero dividir isso contigo para que você que já está empreendendo também tenha essa visão, para que você tenha essa clareza, para que você consiga alcançar os objetivos que você se propôs com o seu negócio, tá? Então, vamos lá comigo, porque eu acho que a introdução já ficou meio longa. Eu quero trocar essa ideia contigo aqui ao longo do vídeo. Eu quero que você comente aqui também se fez sentido para ti, até para que eu possa trazer mais conteúdo sobre isso, tá? Vamos lá. Quando eu comecei a empreender, na verdade, antes de eu começar a empreender, tá? Em 2011, quando eu botei na cabeça que eu queria ter o meu próprio negócio, né? Eu tinha dois objetivos muito bem definidos quando eu pensei isso. O primeiro é porque eu queria fazer mais dinheiro com menos intermediários, né? Ou seja, eu trabalho desde 2008 com vendas, né? Então, eu fazia a venda, a empresa recebia, pagava tudo que tinha que pagar, o chefe lá, o dono do negócio recebia o seu dinheiro e depois eu recebia a minha comissão. Eu sendo dono do meu negócio, eu ia encurtar este caminho, né? Tanto que na minha cabeça, em 2011, quando eu comecei a pensar em ter um negócio, eu ainda trabalhava com planos empresariais de telefonia móvel e eu pensei, até cheguei a conversar com um colega meu de trabalho na época, eu pensei em ter o meu próprio escritório, né, de meu agente autorizado de telefonia móvel, porque eu ia encurtar o caminho, né? Eu ia pegar o dinheiro, o cliente ia pagar para a operadora ia pagar para mim. E aí depois sim eu pagaria o resto da empresa, lá os colaboradores que eu tinha. Isso foi o primeiro pensamento que eu tive, né? De fazer mais dinheiro com menos intermediários. E o segundo motivo que eu tive assim de pensamento, era de ter mais liberdade, de não depender de autorização de um chefe para poder sair, fazer alguma coisa, chegar mais atrasado, mais tarde, sair mais cedo. Eu nunca tive problema com o chefe, tá? Então, se algum dos meus empregadores acabar vendo esse vídeo, eu não estou reclamando disso, tá? Mas é diferente. Eu sempre tive essa liberdade com todos os meus empregadores de poder organizar os meus horários, mas eu sempre tinha que pedir permissão. E eu não queria mais, eu queria ter essa liberdade de poder escolher exatamente o que eu ia fazer com o meu tempo, apenas precisando combinar com os meus clientes. Era isso que eu queria. E aí eu comecei o meu negócio assim, né? E aí vem a primeira questão que eu quero trazer para ti, que eu até já falei essa palavra no começo do vídeo, mas a primeira questão que a gente precisa ter, ela envolve clareza. Deixa eu fazer uma pausa, porque se você escutar um motor de um carro, o vizinho aqui do meu condomínio, ele tem uma mecânica e ele está trabalhando num carro neste momento, então ele deve estar trabalhando no motor do carro, ele está forçando o motor do carro. Então, se tu escutar um motor, ignora, faz de conta que é a trilha sonora do nosso vídeo, trilha sonora de fundo do nosso vídeo, tá? Vamos lá. Eu tinha, quando eu comecei a empreender, aí efetivamente em 2016, o que que eu tinha? Eu tinha uma carteira de clientes. Eu trabalhei de 2008 a 2009, começo de 2010, na Telelistas, né? A extinta Telelistas. E depois de 2010 até 2016 eu fiquei trabalhando com planos empresariais de telefonia móvel. Então eu tinha lá uma carteira de clientes, né? Que eram empresas. E eu adquiri uma franquia de SMS, né? Para vender serviços para a empresa. Então, o que que eu pensei? Eu tinha lá, eu sabia vender, eu tinha uma carteira de clientes
e eu tinha um caminho para seguir ali, que seria esse do caminho de fazer mais dinheiro sem, sem intermediários, ou com menos intermediários. Na ocasião eu ainda tinha um intermediário que era a franqueadora, né? Mas eu tinha um caminho com menos intermediário. E ponto, foi isso. Eu digo, tá, é o que eu vou fazer. Eu só sabia que eu sabia vender e que eu tinha carteira de clientes e que eu gostava de trabalhar com empresas. Hoje eu entendo que a gente tem que ter uma clareza muito maior sobre o que a gente quer fazer, principalmente sobre o porquê que a gente quer fazer. Então o primeiro pilar, vamos dizer assim, é essa clareza mais profunda, essa clareza mais absoluta, essa clareza mais completa do que você quer fazer, tá? De como você quer fazer, de com quem que você quer atender, quem que você não quer atender, porque às vezes a gente vai lá, vamos lá, eu comecei a vender para empresas. Eu não tinha um filtro. Tinha um CNPJ, eu podia vender. Na verdade, na minha franquia de SMS, não precisava nem ser CNPJ. Tu tinha que ter um negócio. Tu podia ser, sei lá, uma manicure que não tem CNPJ. Uma manicure que trabalha de casa, que tem o teu CPF só. Mas tu queria utilizar ali as ferramentas de SMS para se comunicar com os teus clientes. Podia. Quando eu comecei com a franquia de SMS. Mas preferencialmente tu tinha que ter um negócio. Ponto. Hoje eu tenho uma clareza muito mais filtrada de quem eu quero atender, de quem eu não quero atender, de para quem o meu negócio dá mais certo, para quem a minha solução ela funciona mais, né? Claro, eu consigo sim atender um público maior, consigo. Mas aquele lance que o pessoal das vendas fala do perfil do cliente ideal, sabe? Eu tenho essa clareza e mais do que isso, tá? Mais do que isso, eu tenho a minha clareza como empreendedor, a clareza da transformação que eu quero causar, que eu quero criar, que eu quero promover através do meu negócio, através desse conteúdo que eu estou fazendo aqui, por exemplo, também. Então, a gente ter uma ideia, porque quando eu tinha esses dois objetivos, eu tinha clareza, eu tinha essa clareza. Mas com o passar do tempo eu aprofundei essa clareza, eu transformei essa clareza numa coisa muito mais completa. E como é que você faz isso? No coaching, a gente tem uma técnica que a gente chama de descascar um pouco mais. Eu até fiz um post no meu Facebook, no meu Instagram, há muito tempo atrás, sobre descascar um pouco mais, né? É entender mais coisas, é aprofundar um pouco mais nesse conhecimento. Você pode fazer isso sozinho ou você pode fazer isso com um profissional que vai te ajudar a ter essa clareza, tá? Mas é importante isso, sabe? Para que você não perca os mesmos 9 anos que eu perdi. Não vou dizer que eu perdi, né? Eu levei 9 anos para entender isso, tá? Foi um tempo que serviu de lição. Então você não precisa passar 9 anos para ter esse tipo de lição. Na verdade, tudo que eu vou trazer aqui, tá? Não precisa esperar os 9 anos que eu levei aí para ter essa lição, tá? Então, a primeira questão que a gente tem é essa questão da clareza, tá? De ter uma clareza mais profunda, uma clareza mais plena do que você quer fazer, do porquê que você quer fazer, do como que você quer fazer, com quem você quer fazer, né? E principalmente a clareza sobre você, sobre quem você é, sobre a transformação que você quer causar. E aí a gente vem para o segundo pilar, né? Eu vou usar o pilar, ao longo dos meus conteúdos eu vou achar uma palavra melhor aí. Mas vamos lá. O segundo pilar que a gente tem é uma questão que, de novo, trazendo para minha experiência lá de 2016, tá? Em 2016, como eu disse, eu tinha uma carteira de clientes, eu adquiri uma franquia de SMS e eu sabia vender. Eu tinha um plano, né? Eu tinha um plano. Não, meu plano é esse. Eu sou muito analítico, né? O meu perfil comportamental ele sempre grita muito o analítico e o comunicador. Então eu analisei todas as questões lá da franquia que eu estava adquirindo, o quanto que eu ia ter de custo, quanto que eu poderia ter de retorno, em quanto tempo eu poderia me pagar o investimento que eu ia fazer. E aí eu peguei esses números, olhei para as carteiras de cliente que eu tinha, olhei para as minhas habilidades que eu tinha em vendas e disse, beleza, vamos pro campo de batalha, né? E fui. Eu tinha um plano. E aí, assim, tem uma frase que é atribuída ao Mike Tyson. Eu nunca vi o Mike Tyson falar isso, tá?
confesso que eu nunca vi, mas muita gente que fala essa frase atribui a ele. Que é tipo assim: todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco. Né? Quando os adversários dele iam enfrentar ele, ele dizia isso, era o que diziam. Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco. Eu escutei da Priscila Zilo uma frase que para mim ficou mais legal. Eu também não sei se ela tirou isso de algum livro, de alguma coisa que ela estudou, se é uma frase dela, mas dando os créditos para quem eu escutei falar isso, a Priscila Zilo, ela fala muito que nenhum plano resiste ao campo de batalha. E foi o que aconteceu comigo. Óbvio, eu entrei pro campo de batalha com um plano, né? Ali, esse era o plano que eu falei ali atrás. Eu sabia vender, eu fiz os cálculos ali de do quanto eu ia gastar, do quanto eu precisava e de quanto tempo eu ia ter o retorno. E eu tinha uma carteira de clientes. A franquia que eu adquiri também tinha uma carteira de clientes ativa, então isso também me ajudou. Eu tinha isso. O que que eu não tinha? Um planejamento estratégico estruturado. E esse é o segundo pilar para qualquer negócio dar certo. E não importa o tamanho do teu negócio. Não importa o tamanho do teu negócio. Tu precisa ter um planejamento estratégico estruturado. E aí, vamos lá. Hoje em dia, tá? Se você for procurar por planejamento estratégico, você vai encontrar algo gigantesco, Business Model Canvas, um monte de coisa, tá? Inclusive, eu, há 2 anos atrás, e recentemente agora estou me atualizando também, em um método de planejamento estratégico focado para pequenas e médias empresas, que é um planejamento estratégico que vai te dar clareza do teu negócio, do teu segmento, dos teus clientes, dos teus concorrentes, dos teus produtos, vai definir para ti um plano de ação para os próximos 3 meses e tu consegue fazer isso de uma forma financeiramente acessível, num tempo bem ágil, tá? Então, hoje em dia é possível encontrar uma forma de você, empreendedor pequeno, fazer um planejamento estratégico bem estruturado para que tenha um plano de ação e comece a fazer o seu negócio vender mais. E aí, de novo, tá? Segundo pilar, o planejamento estratégico. E aí a gente engata com o terceiro grande pilar, que, vamos lá, se existisse uma ordem, né? Se existisse uma ordem, eu acho que essa seria muito certamente o primeiro pilar, a primeira coisa que você precisaria, tá? Eu ainda acho que a clareza vem na frente, mas vamos lá. Primeira coisa que você precisa, tá? Não existe negócio se não tem venda. E para que você tenha venda, você tem que ter vendas e marketing. Então, segundo pilar que você tinha, e esse era um pilar que eu tinha muito bem estruturado, porque, vamos lá, eu trabalhava com vendas desde 2008, eu estudo vendas desde 2011, com cursos, livros, palestras, formações. Desde 2011, eu estou sempre aprimorando as minhas técnicas, as minhas qualidades, as minhas habilidades em vendas. Então, eu tinha isso. Né? Eu talvez não tivesse muito o marketing, eu não tinha muita questão do marketing, mas com certeza vendas eu tinha. E nenhum negócio sobrevive sem vendas. Aliás, há frases que dizem que enquanto tu não tem uma venda, tu não tem um negócio, né? E, de novo, trazendo frases que eu escuto, que eu escutei, Ricardo Jordão, que é um especialista em vendas aí, que tem um canal gigantesco aqui no YouTube, ele tem uma frase curta que resume e sintetiza, né? Que é: vendas cura tudo. Independente de como tá o teu negócio, se tu tem vendas, tu tem dinheiro entrando. E aí, claro, tem outras coisas que tu precisa, mas dinheiro entrando, né? E aí um dos meus mentores, mas o grande mentor que eu tenho e amigo também, Thiago Concer, né? Ele em 2017 ele já dizia isso, né? Que vendas é a profissão que move o mundo. Nada acontece no mundo sem que exista uma venda por trás. Então, não interessa qual é o teu negócio, tu tem que ter bem claro isso. E não só no sentido de que, claro, porque o que eu tô falando aqui é óbvio que todo mundo sabe, né? Poxa, eu preciso de cliente. Duh. Mas vamos lá. O que eu tô querendo dizer, quando eu falo em marketing e vendas, é que você tem que olhar para isso com atenção e não simplesmente, não, eu preciso ter os clientes, eu preciso vender. Tu precisa olhar para esse setor, tu precisa olhar e trabalhar e aprimorar este setor no teu negócio. Mesmo que esse setor seja só você hoje, você tem que olhar para isso, para marketing, para vendas. Você tem que olhar para isso. E aí,
a gente vai para o clareza, planejamento, marketing e vendas, para o quarto pilar. Eu não anotei no meu caderno, por isso que eu estou lembrando aqui de cabeça, tá? Vídeo feito na íntegra, aqui sem edição, sem preparo, sem roteiro. O quarto pilar é gestão. E aí, vamos lá. Gestão de vendas, gestão de clientes, gestão de pessoas, ou se você não tem pessoas, colaboradores, mas freelancers, enfim, qualquer pessoa que trabalhe com você. Gestão financeira, você precisa ter a gestão financeira. A gestão financeira foi uma das coisas que mais me atrapalhou na minha jornada empreendedora até aqui, né? Mas enfim, a gestão do seu negócio como um todo, tá? E aí, você não precisa ser um expert, mas você precisa minimamente entender e fazer essa gestão. A gestão de vendas, a gestão de marketing, a gestão de pessoas, a gestão de processos, porque não interessa qual é o teu negócio, você tem um processo. Vamos lá. Você é um barbeiro. Você tem uma barbearia. Ou você corta o cabelo na sua garagem. Não importa. A partir do momento em que tu abriu a tua barbearia, tu já está fazendo marketing. A partir do momento que entrou um primeiro cliente e ele cortou o cabelo contigo, tu já tem um processo de vendas. Então, tu tem que ter a gestão desse processo de vendas para poder entender como que as coisas acontecem e trabalhar nisso para melhorar cada vez mais o teu negócio. E a partir do momento em que tu tem um cliente, tu já tem que fazer gestão de clientes. A partir do momento em que ele pagou pelo corte do cabelo que ele fez, tu já tem que fazer gestão financeira. Então, gestão do negócio. E aí, o gestão do negócio, ela abre para várias subgestões. Isso é um pilar importantíssimo para qualquer negócio, em qualquer segmento e qualquer tamanho. E aí eu chego no quinto pilar que eu vou, assim, pensando aqui agora falando, para mim não é um pilar, tá? Se algum engenheiro civil assistir esse vídeo, por favor, me desculpe se eu cometer uma gafe. Mas pensa numa estrutura, tá? Uma estrutura. Uma estrutura, ela precisa de pilares que sustentam. A estrutura está aqui, né? A estrutura está aqui. A estrutura é o teu negócio. Ela precisa de pilares para sustentar. Só que todo o pilar, ele precisa de uma base. Nada é construído no ar. Nada é construído no ar. Tudo precisa de uma base. Então, ao invés de eu tratar essa quinta questão como um pilar, eu prefiro trabalhar isso como uma base, porque foi isso que, especialmente no último ano e meio, me trouxe, sabe, aquela coisa do é isso. Aonde que está o problema no meu negócio? Porque eu falhei com o meu negócio. Eu falhei com o meu negócio. Por isso que eu estou recomeçando. Aonde que está o grande lance? Porque, poxa, clareza eu tive, depois eu peguei a questão do planejamento, vendas e marketing. Vendas até não eram um grande problema, mas o marketing até eu precisei melhorar. Gestão também foi um grande problema. Beleza, arrumando tudo isso, mas qual é a grande diferença? Porque todo negócio precisa da clareza, precisa da marketing e vendas, precisa de gestão, precisa de planejamento. Desculpa, eu inverti a ordem aqui. Mas tem uma coisa que só o teu negócio tem. E essa coisa é você. Por isso que eu tirei isso de um pilar e coloquei como base, porque a base de tudo é você. A base de tudo é a pessoa, é o dono do negócio, sabe? É você ter um autoconhecimento e lidar e aprender a lidar com essas questões do teu autoconhecimento, porque vamos lá, todos nós temos princípios, valores, crenças, sabotadores, o nosso perfil comportamental, cada um tem o seu jeito de fazer, o seu jeito de viver. A gente procrastina, a gente prioriza, a gente tem emoções. E essa é a base que faz segurar estes pilares que sustentam a estrutura do teu negócio, né? Então, quando eu percebi isso, eu disse assim, caramba, eu nunca tinha notado, assim, com essa clareza, que o maior problema do meu negócio sou eu. Não é o mercado, não são os clientes, não é a economia, não é a política. Claro que tudo isso influencia, eu não estou dizendo que não, eu não estou dizendo que não tem a ver, óbvio que sim, né? Quando a gente estuda marketing,
a gente aprende a ver macroambiente. Então, a gente precisa considerar o macroambiente, né? A gente precisa considerar os fatores externos. A gente precisa considerar tudo isso. Mas, a partir do momento em que tu tem tudo isso, tem uma coisa que vai sustentar todos esses pilares e que vai fazer com que você movimente estas questões de planejamento, marketing, vendas e gestão a partir do que está acontecendo no externo, que é você. E aí, cara, quando eu entendi isso, foi ali que eu percebi que, poxa, é dali que vai partir todo o caminho que eu vou traçar. É você. Você é o dono do negócio. Você é a pessoa que vai sustentar isso. E aí, vamos lá. Vamos fazer uma análise rápida, que foi o que eu fiz, tá? Pega qualquer pessoa de sucesso que você admira. Qualquer pessoa, em qualquer setor. Não precisa ser o espelho que você tem para o seu negócio. Eu estou falando de qualquer pessoa que você admira. Seja ela uma pessoa influente nacionalmente, localmente ou na sua família, tá? Pega qualquer pessoa. Eu fiz isso. Eu olhei pessoas que não são famosas, pessoas do meu convívio. Eu peguei pessoas, obviamente, conhecidas, pessoas famosas, peguei os meus influenciadores, peguei os meus mentores e eu mapeei, vamos dizer assim, o que tinha em comum em todas essas pessoas, no sucesso dessas pessoas, no que elas se propõem. E a grande igualitaridade, não existe essa palavra, inventei agora, mas o ponto em comum é esse. É o perfil, é a pessoa. É como que a pessoa age e lida com os seus desafios internos, externos e do seu negócio. Então, o que eu ia trazer como quinto pilar, eu prefiro botar como base, tá? Prefiro botar como a base de tudo. A base de tudo é você. Você precisa trabalhar em cima do seu autoconhecimento, da sua auto-performance e trabalhar todas essas questões. Como que você vai fazer? Não sei. Eu sou da opinião que todo mundo deveria fazer terapia, independente de ter uma situação que peça a terapia ou não. E todo mundo deveria, pelo menos uma vez na vida, passar por um processo de coaching, mas um coaching, um processo de coaching sério, tá? Não aquele coach que só fala de motivação. Né? Mas enfim, isso não é um assunto para esse vídeo, né? Eu queria falar sobre essas questões aqui contigo porque eu tô, de novo, como eu falei no início, estou recomeçando o meu negócio baseado nesta base, que sou eu, e nestes pilares para construir a minha estrutura. E eu vou trazer aqui no meu canal conteúdos que vão passar por tudo isso. Vão passar pelo autoconhecimento, vão passar por clareza, vão passar por marketing e vendas, vão passar por gestão, vai passar por planejamento. E eu quero te convidar para acompanhar esse conteúdo comigo aqui, porque tudo isso que eu trouxe de uma forma mais resumida, tudo isso que eu trouxe aqui sobre esses pilares que contemplam e constroem a estrutura de um negócio de sucesso, tudo isso tem dentro de cada um as suas mini ações, os seus subquesitos, vamos dizer assim, tá? E eu vou trazer ao longo dos dias aqui, ao longo dos conteúdos do meu canal, assuntos referentes a todos esses subquesitos, porque eu vou trabalhar em cima deles e eu vou trazer para ti, porque eu quero ajudar você a ter o mesmo sucesso que eu vou ter no meu negócio. Até o próximo vídeo, um abraço, bons negócios e muito sucesso.